Tiago, é muito importante que a gente possa, claro, que a gente está a todo momento noticiando o que ocorre na Ucrânia, mas a gente também compreender onde está o Brasil no meio do caminho, não é? E de que maneira o Brasil se posiciona. Eu quero ouvir a tua opinião sobre o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, de que deve haver uma neutralidade, porque temos uma parceria também importante, economicamente importante. O presidente sugere uma neutralidade. O que você opina sobre? Elisa, ouvindo esse monstro do jornalismo que é Boris Casoy, eu estava pensando aqui, quando ele falou sobre a questão do comediante e das críticas do presidente Jair Bolsonaro à figura do presidente da Ucrânia. É muito engraçado, parece que um presidente da República pode surgir do nada, pode ficar entre ladrões e mequetrefes e não pode surgir da arte, principalmente da arte e talvez a arte das artes, que é a comédia, que vai englobar inclusive o drama e que é capaz, sem dúvida nenhuma, de tocar o coração das pessoas. O presidente Jair Bolsonaro vive numa dicotomia infelizmente muito simplória. Ele confunde neutralidade com posições bélicas, mas se esquece que a Constituição da República, no artigo 4º, inciso 7º, se a memória não me falha, impõe ao Brasil a solução pacífica de conflitos. E o que significa isso para o direito internacional? Que nós não somos belicosos, que temos uma imposição legal de resolver as questões que não seja pelo caminho das armas, mas que todos os meios diplomáticos dentro das resoluções internacionais podem ser utilizados. E, obviamente, que quando nós estamos falando de sanções, ou pelo menos de sanções no horizonte das resoluções, tanto da ONU, na sua Assembleia Geral, quanto do Conselho de Segurança, do qual o Brasil hoje faz parte, não de forma concreta, apenas de forma rotativa, que nós estamos sim falando da possibilidade de sanções internacionais. Infelizmente, o mundo, Elisa, se perdeu, minha querida amiga, faz muito tempo. Nós, embora tenhamos algo muito certo, que é a importância de uma economia global, da boa relação entre países, da troca de tecnologia, de commodities, de conhecimento, de cultura em geral, infelizmente deixamos para trás, deixamos de lado algo que antes, eu comecei falando isso para você, era o fundamental, que é o horror da guerra e o lado humano, o drama que nós vivemos. Nós passamos por uma guerra, praticamente uma guerra, e aqui com todo o cuidado do mundo, uma guerra contra um inimigo que era invisível, que era o vírus, que é o vírus, porque ainda estamos em status de pandemia. Todos nós nos lembramos do medo que era sair de casa, o cuidado que tínhamos que ter com os nossos filhos, com as pessoas mais velhas, mas nós sabíamos que era necessária apenas precaução. A máscara, o cuidado contra a aglomeração, todo o cuidado para que os nossos não se perdessem, não fossem perdidos. Agora nós estamos falando de pais beijando filhos e filhas que se esvaem do território em guerra para, enquanto eles lutam, os filhos viverem o medo se reencontrarão ou não os pais. Existe uma cena terrível que eu vi esses dias aqui na CNN, em que ucranianos estavam voltando para o seu território para lutar contra uma invasão, que, como perfeitamente disse Boris Casoy, é uma invasão unilateral, uma guerra iniciada depois de um quadro de mentiras de Vladimir Putin, que até no dia anterior da invasão afirmava de forma clara que todas as movimentações militares que aconteciam na fronteira da Ucrânia eram apenas exercícios. Nós estamos elogiando a mentira sempre. Nós estamos caindo na mentira desses velhos e terríveis senhores de guerra que sempre existiram e estamos nos esquecendo o quanto mentirosos eles estão se tornando, mais e mais com o uso de redes sociais e, fundamentalmente, colocando toda a democracia em risco. Não que haja democracia na Rússia, né? Mais de 5 mil pessoas foram presas de uma vez quando foram protestar pela paz. A paz hoje é motivo de prisão em alguns lugares do mundo. E é por isso que nós estamos vivendo essa situação terrível. O Brasil deve resolver as questões de segurança de forma pacífica, buscando a solução de conflitos pela via
diplomática. E a nossa sorte é que Ernesto Araújo não lidera mais o nosso Itamaraty.